Shalom, Raverim, Shalom, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Richard, que Deus possa abençoar a você e a sua família. Bom, estamos aí com mais um vídeo, continuando os nossos estudos das Parashot semanais da Torá, das porções semanais da Torá. E estamos na porção semanal Arreimot, depois da morte. Depois da morte de quem? Depois da morte dos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. Tá? O que aconteceu após eles terem sido mortos por oferecerem a fogo estranho diante do Criador. Bom, eu lerei apenas alguns versículos dessa porção que nos trazem uma mensagem bastante interessante concernente à obediência que todos nós devemos ter com relação à Torá. O que é a Torá? A Torá é toda a instrução, são todos os conselhos, toda a orientação de Deus para nossas vidas. Isso é a Torá. É diferente do que muitos ensinam por aí, apresentando a Torá como algo ruim, que não merece nosso crédito, que não vale mais. Isso é mentira. A Torá não é uma simples lei, não é lei e regulamentos humanos, ela é a instrução de Deus para nossas vidas. Os versículos que eu lerei aqui, eles estão escritos no capítulo 16 do livro de Vaikra, Levíticos. Então, capítulo 16 de Levítico, ou melhor, capítulo 18, não é o capítulo 16, capítulo 18 do livro de Levíticos, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Disse mais o Eterno a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Eterno, seu Criador. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Nem andareis segundo os seus regulamentos. Os meus preceitos observareis, e os meus regulamentos guardareis, para você andar neles. Eu sou o Eterno, seu Criador. Guardareis os meus regulamentos e as minhas ordenanças, pelas quais o homem, observando-as, viverá. Eu sou o Eterno. Bom, quais são esses regulamentos? Quais são essas ordenanças? O que são essas ordenanças? Deus aqui ele está se referindo a mandamentos humanos, a regulamentos religiosos, ou ele está se referindo às suas instruções, aos seus conselhos, às suas leis, as leis que o próprio Deus ditou, não só para o povo de Israel, mas para toda a humanidade, porém apenas a nação de Israel, digamos assim, acatou a essas leis, a essas orientações, enquanto as demais nações ignoraram, né, decidiram por não seguir a esse Deus único e verdadeiro. Então, que orientações são essas? Aqui ele se refere. O Criador aqui, ele se refere à Torá. Repito, a Torá são leis. Que leis? Humanas? Religiosas? Não. Leis do Criador. Leis as quais regem todo o universo, regem a sua e regem a minha vida, nossas vidas. Quando o Criador, quando Deus, ele diz estas palavras aqui, escritas nestes versos a Moshe, ele está dizendo o seguinte: olha, Moisés, isso tanto para você, como também para o povo de Israel. Diga a eles que permaneçam firmes nas minhas orientações, que eles não se contaminem, que eles não venham a agir, que eles não venham a viver conforme as obras do povo egípcio, quando eles habitavam lá. Que eles não façam igual, e que eles não façam também igual às obras dos povos que vivem na terra a qual vocês irão entrar para possuir. Pois as nações, né, tanto o Egito, como também as nações que habitavam a terra a qual o povo de Israel entrou, né, antes deles entrarem na terra, Deus diz que essas nações se contaminaram com toda sorte, com todos os tipos de pecado.
mulher se deitando com mulher, homem se deitando com homem, mulher se deitando com animal, homem se deitando com animal. Eles sacrificavam os seus filhos, suas crianças, a deuses estranhos, no caso a demônios. Mas a Bíblia é bem clara que aquele que faz algum tipo de sacrifício a algum ídolo, seja qual for o ídolo, ou que serve a algum tipo de ídolo, essa pessoa serve exclusivamente a demônios. Tá? A demônios. Então as nações sacrificavam seus filhos a demônios, se contaminavam com toda sorte de pecados com relação a relações sexuais, enganavam nos negócios, enganavam no trabalho, balança enganosa, né? Defraudavam, roubavam, assassinavam, enfim, faziam tudo o que não era permitido fazer. E o povo recebe a seguinte ordem: não viva da mesma forma que eles vivem. E no mesmo momento que Deus passa essa orientação a Moisés e diz para Moisés passar essas orientações ao povo, ele também passa, digamos assim, o ponto-chave para que o povo de Israel viesse a viver de forma diferente, para que o povo de Israel não se contaminasse com estas ações, as quais as quais cheiram mal. Essas ações pecaminosas cheiram mal às narinas do Criador. Então ele também diz: olha, para que vocês consigam permanecer íntegros e para que vocês consigam permanecer separados desse tipo de coisa a qual eu abomino, só existe um caminho. Qual é esse caminho? É a obediência à Torá. Só. Esse é o único caminho. Lembrando um pouco de Cristo, né, de Yeshua HaMashiach, de Jesus, o que ele sempre ensinava: olha, obedeça à Torá. De uma forma bem resumida, era isso que ele dizia o tempo todo. O que ele ensinava aos seus discípulos, o que ele mandou os seus discípulos passarem à frente, tudo era relacionado à Torá. Inclusive ele mesmo era um cumpridor de Torá. Ele cumpriu toda a Torá e ele nos ensina a fazer da mesma forma. Ele até chega ao ponto, Cristo ele chega ao ponto de virar para seus discípulos, né, para aqueles que seguiam ele, e dizer da seguinte forma: vocês observam os fariseus grandes conhecedores da lei, né, grandes zelosos concernente à lei, à Torá. E Cristo lhe diz o seguinte: vocês observam ele? Pois bem, vocês têm a obrigação, a responsabilidade de conhecer tudo o que eles conhecem, de saber tudo o que eles sabem. Vocês devem ouvi-los em tudo aquilo que eles falam. Vocês devem prestar atenção. Mas a justiça de vocês deve exceder a deles. Ou seja, vocês têm que saber tudo o que eles sabem e ir além. Vocês devem cumprir a Torá de forma adequada, não como eles fazem, pois eles ensinam, mas eles mesmos não cumprem de forma adequada. Vocês devem ensinar e também cumprir de forma adequada. Esse é um ensinamento de Cristo. Aqui ele se referia à Torá, visto que nessa época nem existia o conhecido Novo Testamento. Não existia nada disso. Era Torá, profetas e escritos. Toda vez que o Messias citava a Escritura, ele estava citando ou a Torá ou os profetas. Sempre. E trazendo de uma forma diferente, toda a Bíblia, ela se resume na Torá. Toda ela. A Bíblia ela é composta de mandamentos, de leis, de ordens. Não importa onde você leia, não importa a história que você estude, não importa o que você siga. Se você segue só os profetas, se você segue só o Novo Testamento, não importa. Todos eles são compostos de leis. Você vai se deparar com estas leis.
e você vai se encontrar sendo cobrado por Deus para obedecer a estas leis. Não tem para onde fugir. Aí Deus ele diz algo muito interessante aqui. Eu vou ler o versículo de novo. Observe e guarde as minhas ordenanças, pelas quais o homem, ou seja, todo ser humano, observando-as, viverá. A única maneira de encontrarmos vida é através da Torá. Mas vamos pensar um pouco. Cristo, o Messias, ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Correto. Então, como é que só através da Torá encontramos vida? Vou explicar para você. Quando está escrito do Messias que ele é o caminho, significa que ele é o sacerdote eterno, sumo sacerdote eterno. Ele foi estabelecido desta forma. Tá? O que o sumo sacerdote fazia? Ele intermediava o relacionamento entre o homem e entre Deus. É exatamente o que o Messias faz. Ele funciona como uma ponte entre um e outro. O caminho que você deve tomar para chegar ao Pai. Por isso ele é chamado do caminho. A verdade e a vida é como se fossem uma coisa só. Por que a verdade e a vida? Porque ele é a própria palavra viva, o verbo encarnado. Que verbo é esse? Esse verbo é a Torá. Ele é a Torá encarnada. Ele é a Torá viva. E a Torá, ela nos traz o quê? Vida. Porque ela é a verdade. Por isso Machia disse, olha, eu sou o caminho, com relação ao sacerdócio, eu sou a verdade, porque ele é a Torá viva, e eu sou a vida, porque através da Torá, como está escrito aqui, nós vivemos, nós alcançamos vida. De uma outra forma, o que o Messias disse, olha, você observa a Torá, você presta bem atenção nela? Pois bem, continue assim, pois ela vai te levar a um bom caminho. Ela fará com que você alcance um mundo vindouro, o reino vindouro, a vida eterna, a salvação. Bom, por hoje é só. Porção semanal da Torá, muito interessante. Leia se você puder. Ela está se iniciando no capítulo 16 do livro de Levíticos e vai até o capítulo 18 do livro de Levíticos. Shalom, shalom. Que Deus ele possa abençoar a você.